Olá, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o Kleber e falo com você diretamente do ITEP, Instituto Teológico Escola de Pregadores. Quero apresentar para você o nosso curso de hermenêutica. Na nossa grade, o aluno aprende hermenêutica, que é a ciência da interpretação, e a homilética, juntamente nesse curso, onde o aluno aprende a preparar sermões, a esboçar, a identificar o tipo de pregação. Queridos, quando nós falamos acerca da hermenêutica, a interpretação bíblica, nós vamos deparar com os abismos da interpretação. Um dos abismos mais difíceis de romper é o abismo dos costumes. Nós temos esse abismo abissal que nos separa, haja vista se pegarmos dos tempos de Moisés, dos primórdios um pouquinho mais atrás, coisa de 6.000 anos, nós vamos ter aí uma diferença dos costumes muito grande. E nós vamos ter que vencer esse costume para que nós possamos trazer uma interpretação mais correta, para que nós possamos fazer a exegese, ou seja, retirarmos a verdade do texto sem inferirmos numa exegese, que seria inserir, forçar o texto, falar aquilo que ele não diz. Separei para você alguns versículos para que nós possamos estar analisando nessa pequena demonstração do curso de hermenêutica. Esse versículo em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, onde nós vamos ver o costume referente à lei. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, nós vamos encontrar a expressão primogênito de toda a criação. Seria isso significar que Cristo não é eterno, mas que teria sido criado? Será que é isso que esse versículo quer expressar? Que Cristo não é eterno, mas ele foi criado. Cristo teria sido criado ou ele é o Criador? Nós temos que vencer esse abismo, esse colossal abismo, para fazermos uma interpretação correta do texto sagrado. É óbvio que não. O texto vai significar que Jesus é o herdeiro de toda a criação, conforme o texto de Hebreus, capítulo 1 e versículo 12, onde o texto da palavra do Senhor vai dizer que o Senhor constituiu a Cristo herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quando nós falamos e tratamos na Bíblia sobre os primogênitos, nós vamos observar, por exemplo, o Salmo de número 89, versículo 27, aonde o Senhor faz uma referência a Davi, tratando Davi como primogênito. O texto vai dizer assim: também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Ora, sabemos que Davi, ele não era o primogênito da casa de Jessé. Davi era o mais moço, o caçula. Também nós vamos ver em Jeremias 31, versículo 9, uma menção acerca de Efraim como primogênito. O texto sagrado vai nos dizer assim: virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-lo-eis aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ora, Efraim também não era o primogênito de José. Dos dois filhos de José, primeiramente nasce Manassés, para depois nascer Efraim. Primogênito, então, ele tem uma conotação de ser o principal, o herdeiro. O primogênito tinha um lugar de privilégio especial na família. Ele gozava de alguns privilégios, por exemplo, 50% da herança do pai já era do primogênito e o restante assim partilharia entre os demais herdeiros. Equivale dizer que o primogênito é o herdeiro principal. E não apenas, numa interpretação mais rasa, o filho mais velho daquela casa
daquela família. Um outro texto que se encontra em Marcos, capítulo 11, entre os versículos 12 e 14, a passagem em que Jesus, passando por uma figueira, ele amaldiçoa a figueira. Mas por que é que Jesus amaldiçoou a figueira se nem era época de figos? Numa interpretação mais rasa, nós diríamos que foi simplesmente para demonstrar autoridade, demonstrar poderio, para demonstrar algo sobrenatural. Mas tem algo intrínseco nessa situação. Tem algo para nós observarmos um pouquinho mais esse abismo de interpretação acerca da agricultura. As figueiras em Israel costumavam apresentar pequenos botões no mês de março e grandes folhas verdes em abril. Jesus amaldiçoou a figueira na época da Páscoa, ou seja, abril. Como a planta não apresentava botões, não daria frutos naquele ano. A maldição que Jesus lançou sobre a figueira representava a falta de vitalidade espiritual em Israel. Faltavam os botões. Mesmo tendo aparente religiosidade, ou seja, as folhas verdes. Vale salientar que no dia anterior, Cristo é recebido com salvas de palmas, com toda aquela cantoria, a alegria do povo dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A figueira retratava Israel. Era uma adoração vazia, sem fruto, uma adoração, no nosso popular, para inglês ver. Essa é a conotação. Jesus estava dando uma mensagem direta para o povo de Jerusalém, para os judeus da época. Vocês celebram, mas está como essa figueira. São apenas folhas e sem fruto. Você consegue perceber a diferença, o abismo que nós temos que vencer para trazer luz na interpretação de um texto? Vamos para mais um? Só para dar aquela pincelada para que você entenda o quão importante é você estudar, fazer uma hermenêutica correta de um texto, para não forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Vamos mais um? Acerca da vida doméstica, ele é muito falado, porque é que em Lucas 9, versículo 59, o homem disse que queria enterrar o pai antes de seguir a Jesus. Vale lembrar que Jesus passava e disse a outro, vem e segue-me. E ele disse: Senhor, permita-me enterrar meu pai. E Jesus vai dizer a célebre frase: deixe os mortos enterrarem seus mortos, tu, porém, vem e segue-me e anunciai o reino de Deus. Numa vista simplória, rasa, sem aprofundar no texto, e no contexto desse texto, nós diríamos que Jesus chegou na casa desse rapaz enquanto ele velava o seu pai. E parece até meio incrédulo, até meio inexplicável, vamos assim dizer, o olhar do rapaz para Jesus ao dizer: Senhor, deixa eu enterrar meu pai, já está interrompendo aqui um velório. Parece que Cristo não estava respeitando a dor daquele rapaz. Ora, vale lembrar que na Bíblia nós vamos encontrar inúmeros textos onde o Senhor vai dizer: planteie, chore, viva o luto, passe pelo luto. Lembra-se disso? Então nós temos que fazer aqui um aprofundamento nos costumes da vida doméstica da época para fazermos uma boa interpretação desse texto. Esse rapaz, ele não queria dizer que o pai acabara de falecer, muito menos que Jesus interrompeu um velório, mas que ele se sentia, na verdade, obrigado a esperar a morte do pai, mesmo que isso pudesse demorar vários anos. Isso porque ele estava de olho na herança. E por isso ele relutava em seguir a Jesus. Seguir a Jesus naquele momento significava abrir mão da herança
e da bênção do Pai. Jesus vai dizer a ele: meu filho, o que você precisa é de Deus na sua vida. Você precisa do meu cuidado na tua vida e não da herança do teu pai. Vem e segue-me. Percebe a diferença? Quando você conhece a cultura da época, a vida doméstica da época, onde o filho geralmente saía da proteção do pai, normalmente depois que o pai viesse a falecer. Só então o filho sairia de vez da cobertura do pai para assumir ele uma posição de liderança. Tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Ainda quero compartilhar com você mais um abismo de interpretação na geografia. Por que é que a carta para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, no versículo 16, o próprio Cristo, que é quem dita a carta e João escreve para essa igreja em Laodiceia, ele dizia que o povo daquela igreja eram mornos, nem quente e nem frios. E o texto ainda vai dizer: porque sois mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Por que será que aquele povo era morno? Seria uma fé mais ou menos que Jesus estava expressando? Seria uma fé duvidosa, não sabe se vem para cá, se vem para lá? Por que é que Jesus usa justamente esse contexto? Aqui nós temos que entender a geografia bíblica, entender o que era o contexto de Laodiceia nesse período em que João, usado pelo Senhor, escreve essa carta. Vamos entender então, na geografia bíblica, que Laodiceia ela ficava num ponto estratégico, era um ponto comercial, uma cidade rica, abastada em dinheiro, a ponto deles dizerem que de nada tinha falta. Eles tinham uma ciência avançadíssima, inclusive eles tinham um colírio capaz de curar alguns tipos de cegueira e uma indústria têxtil muito forte. Então, eles vão dizer: de nada tenho falta. Para mim está tudo em paz, estou bem, não preciso inclusive de Jesus. E aonde o Senhor vai dizer: olha, vocês são mornos. Esse texto já faz uma referência à localização geográfica de Laodiceia. Laodiceia recebia, através de dutos de cerca de 10 quilômetros, águas. As águas termais de Herápolis, na Turquia, e as águas frias de Colossos. Dutos traziam essas águas que se juntavam em Laodiceia, as quentes de Herápolis, as frias de Colosso, e se tornavam águas mornas. E o Senhor vai dizer: porque vocês são morno, e água morna choca, uma água que vai fazer mal, e o Senhor vai dizer: eu aconselho que você compre de mim colírio para que você veja, porque o teu colírio só está te abrindo os olhos da cegueira natural, mas vocês estão cegos espirituais. Ainda aconselho que compre vestes para que você cubra a tua nudez, porque vocês são desgraçados, pobres, cegos e nus, desprovidos de graça, e a tua riqueza nada vale para você. Está entendendo a diferença cultural da situação? E Jesus ainda vai dizer: compre de mim ouro puro, para que você enriqueça. Então essa afirmação reflete o fato de que a espiritualidade daquela igreja estava igual à água que vinha pelos dutos até aquela cidade. Como disse, era quase 10 quilômetros de dutos de Herápolis até Laodiceia, ela saía quente de lá. E também as águas de Colossos, que eram frias. Quando chegavam a Laodiceia, se juntavam e formavam as águas mornas. Fazendo um estudo, uma análise do contexto, você vai entender e vai conseguir responder hermeneuticamente a questões que geram dúvidas numa leitura muito rasa. Outras questões que são famosas, que cabem em uma aplicação hermenêutica profunda: por que Jonas não queria ir a Nínive? O que Jesus quis dizer quando declarou: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz?
Negue-se a si mesmo e siga-me. Será que Jesus estava falando só de sofrimento? Eis a pergunta. Por que Deus enviou justamente aquelas 10 pragas ao Egito? Por que não foram outras pragas? Por que foram aquelas 10 pragas? Tem uma explicação para isso. Por que Elias propôs o Monte Carmelo para o desafio aos profetas de Baal e Acera? Existe um motivo para isso. E é aqui que o estudo da hermenêutica faz toda a diferença em nossas vidas. Então quero convidar você, vem estudar hermenêutica conosco. Vem estudar hermenêutica com o ITEP. Ligue agora nesse telefone que está aí na sua tela, 0 operadora 19 98759 0622. Venha estudar conosco e aprender a interpretar corretamente os textos bíblicos. Não só temos no ITEP o curso de homilética e hermenêutica. Pelo contrário, a nossa escola é uma escola completa. Nós temos o básico, o médio, o bacharel em teologia. É a teologia descomplicada ao seu alcance, tá ok? Conheça a nossa plataforma online, onde você estuda no conforto da sua casa, no seu trabalho, aonde o seu tempo for melhor. E aulas direto com professores muito capacitados, tá ok? Nós temos as inscrições abertas, você pode participar em qualquer momento, você não precisa esperar fechar turma, porque os nossos cursos são cíclicos. Ou seja, ao chegar ao final da grade, você retorna ao início. Assim você fecha todo o ciclo do seu curso, tá ok? Então, olha só, as inscrições abertas, ligue agora mesmo para 0 operadora 19 98759 0622, tá ok? Nossa plataforma online à disposição para você. Caso você queira e assim achar melhor, você pode levar um núcleo do ITEP para a sua igreja, para o seu grupo, tá ok? Nós temos aí condições facilitadas para que você possa levar, né, tudo desburocratizado e você levar um núcleo de teologia para a sua igreja, para o seu grupo de estudo e assim vocês crescerem também no conhecimento, tá ok? Vem para o ITEP, seja bem-vindo, fique à vontade para fazer a sua inscrição. 0 operadora 19 98759 0622. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus te abençoe.